Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, tarde abençoada. Eu peço a todos que ainda não são inscritos neste canal e no canal alternativo para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Lembrando que daqui a pouco tem live lá no canal alternativo e deixarei o link na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários para que todos tenham condições de participar. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí muito sobre a partida contra a Tombense. Vamos falar sobre a situação de reforços. O Vasco ainda busca 3 reforços para poder fechar a conta para o campeonato estadual. E vamos falar sobre os últimos dias de Jorge Salgado à frente da presidência do Vasco da Gama. O pesadelo está chegando ao final. Meus amigos, vamos lá. Primeiramente, Vasco e Tombense. O Vasco viajou nesta tarde, conforme a gente havia anunciado aqui, viagem de ônibus, 6 horas até chegar à cidade de Tombos. Lembrando que na primeira fase o Vasco da Gama jogou contra a Caldense, o Vasco jogou em Poços de Caldas, ambas as equipes são de Minas Gerais, e uma viagem aí cansativa para os vascaínos. Mas é hora de superação. Esta partida é mais do que um jogo de futebol. Está valendo aí 1.700.000 ao Vasco da Gama. E o Vasco precisa de qualquer jeito colocar a mão nessa grana. É fundamental porque o Vasco está com salários atrasados. O clube necessita desse dinheiro aí. Bom, o técnico Marcelo Cabo vai ter todo o elenco aí à sua disposição. A gente vai ver um time aí o qual ele considera como titular. Hoje, pelo que a gente tomou conhecimento, a equipe deverá ser Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Bruno Gomes, Andrei, Galarza, Marquinho Gabriel, Peck e Cano. Essa é a equipe que o técnico Marcelo Cabo considera como a ideal. Não podemos empatar. Empate, ao contrário do que aconteceu no jogo da Caldense, que a gente se classificou, empate é direto para as penalidades máximas. Perfeito, meus amigos? E hoje a gente tomou conhecimento também que o Vasco continua aí no mercado. O Vasco, para poder fechar o seu plantel para o campeonato estadual, para o primeiro semestre, vai contratar mais 3 reforços. É importante o Vasco ter um elenco enxuto. É importante também que o Vasco repita aí as escalações para poder pegar entrosamento. E a gente sabe que o Vasco negocia aí com alguns jogadores, como é o caso do zagueiro Mina. As negociações com o De Sábato ainda seguem ao seu curso, assim como com o Lindoso. E o Vasco guarda aí a 7 chaves o nome de um substituto para Germancano. O Vasco considera que precisa de um atacante aí para poder suprir as nossas necessidades. Os reforços que chegaram aí vão ficar guardados para a partida contra o Flamengo, como é o caso do Morato e o Léo Jabá. Esses jogadores devem ser relacionados no dia 14 no jogo contra
o Flamengo. Perfeito? Agora vamos falar aqui sobre os últimos dias de Jorge Salgado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Lembrando, presidente entre aspas, ele é o presidente fake, o impostor. Bom, amanhã haverá o julgamento dos recursos do Levenciano e do Roberto Monteiro, os embargos de declaração. Um recurso que não coloca fim no processo, né? Algumas pessoas estão céticas, falando: mas 2 desembargadores já deram ganha de causa lá para o Salgado, lá atrás. Tudo pode acontecer, meus amigos. Quem torce pelo Levenciano, quem torce pela mudança do Clube de Regatas Vasco da Gama, precisa aí ter fé. E por que não? Nos últimos dias nós temos visto sim o judiciário mudar várias decisões aí. A gente viu isso recentemente lá no STF. Então pode acontecer aqui no TJ. A chance é menor? Sim, mas eu venho informar uma coisa para vocês, que em paralelo a esse embargo de declaração existe a ação dos Templários. E conversando com o seu Eloy disse que até o dia 30 de abril a gente vai ter uma decisão aí com relação à ação dos Templários, dia 30 de abril. Até lá a gente vai ter novidade. Hoje o processo está na mão do desembargador Camilo Rulieri, onde ele poderá dar uma decisão monocrática ou estender aí para que um colegiado dê essa decisão. Mas, conforme a gente tem acompanhado bastante, essa gincana que aconteceu no dia 14, ela vai cair. Ela vai cair. Tudo cooperando para que isso venha a acontecer. Algumas pessoas falam que a gente que fica falando isso toda hora, é só para poder lembrar que essa gestão está com prazo de validade contado. Perfeito? É importante que você hoje se inscreva no canal do Levenciano. Às 20 horas tem live no canal do Leven e é importantíssimo que você ouça, assista o pronunciamento do presidente, porque ele vai falar sobre esse recurso que será julgado amanhã, sobre outro processo dos Templários e também aí sobre a gestão aí do Jorge Salgado. Mas a gente faz questão de dizer: acabou, adeus Salgado, é o fim da linha. Levem presidente do Vasco da Gama. A gente vai ver isto nos noticiários em breve. E eu vou ficar com a minha Heineken vendo jornalistas aqui do YouTube dando essa notícia, porque vou me deliciar. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Creiam, tenham fé. Nada é impossível. Valeu!